E aí, pessoal? Tudo sussa? A gente está aqui de volta para mais um mergulho profundo, um deep dive, como a gente gosta de chamar. E hoje o tema é um que muita gente fica meio assim, sabe? Com o pé atrás. A gente vai falar de novo nascimento. É isso aí, novo nascimento. A gente já ouviu falar, né? Mas e aí, o que é isso de verdade? Ok, nossa pergunta. A gente vai tentar desvendar esse mistério hoje com a ajuda do nosso especialista aqui. E para nortear a nossa conversa, a gente tem um texto bem interessante que analisa a Bíblia, principalmente o Evangelho de João. Isso. O texto já começa com um papo reto, já viu? Que para ter esse novo nascimento, primeiro tem que rolar uma morte. Morrer. Que negócio é esse, gente? Que papo mórbido logo de cara. Calma. Não morrer de verdade, não. Uma morte simbólica, sabe? Não entende morrer pra quê, então? Morrer pro velho homem, pros velhos hábitos, pras crenças que te limitam, pros pensamentos negativos. É tipo dar um reset na vida, sabe? Faz sentido. É tipo fazer aquela faxina na alma, né? Tirar tudo que não presta pra começar de novo. Isso aí deixa tudo limpinho para receber essa nova vida. E o texto fala cada coisa, né? Tem uma frase que me chamou a atenção. Morrer é condição sine qua non. Ou seja, é pré-requisito obrigatório para nascer do alto ou espiritualmente. Nossa, que forte. Pois é, né? Não tem jeito. Pra ter essa experiência de renovação espiritual, tem que abrir mão de algumas coisas, essa pegada que não te leva pra frente. É tipo carregar uma mala pesada cheia de tranqueira, né? Você tira piso extra para poder seguir viagem. Exatamente. E aí cada um tem que ver o que tá pesando na sua mala, né? Verdade. O que a gente precisa deixar para trás para poder viver essa nova vida, hein? É uma pergunta pra cada um se fazer, né? Mas Mas pensando bem, acho que tem umas coisas que são bem comuns a todos nós. O orgulho e a raiva, o medo e a culpa, esses sentimentos que te prendem no passado e não deixam você seguir em frente. Nossa, é verdade. E o texto fala de um negócio interessante, né? Ele faz uma diferença entre as experiências que a gente conquista com o nosso próprio suor, tipo, superar um mau hábito e a experiência espiritual do novo nascimento que vem de uma força maior. É isso aí. Tem a experiência humana e a experiência espiritual. Explica isso melhor. A experiência humana é aquela que a gente consegue na raça com força de vontade, disciplina, aprendizado, sabe? A gente se esforça, se dedica e consegue alcançar o que quer. Sei, tipo, correr uma maratona, aprender a tocar um instrumento. Isso! Mas a experiência espiritual é diferente. É algo que vem de Deus, é uma dádiva, um presente. E o texto usa uma palavra bem específica para falar disso, monérgico. O que isso quer dizer? Monérgico quer dizer que essa transformação é obra de Deus sem a nossa interferência. A gente não controla esse processo. É Deus quem faz acontecer. Que doideira, né? A gente não precisa fazer força. É Deus quem faz tudo. Mas e isso te deixa mais tranquilo ou te assusta um pouco? Né? É meio estranho pensar nisso, né? De um lado, um alívio, saber que você não precisa carregar o mundo nas costas. Tem uma força maior cuidando de você. Mas por outro lado, pode dar um medinho abrir mão do controle, né? Se entregar totalmente a algo que você não entende completamente. Pois é. A gente gosta de ter as rédeas da nossa vida, né? Saber pra onde a gente tá indo. Mas às vezes é preciso soltar as rédeas e deixar a vida te levar. Confiar que existe um plano maior pra você mesmo, que você não consiga enxergar tudo agora. Verdade, é nesse ponto que entram a água e o Espírito Santo que o texto menciona, né? Isso. A gente estava falando da experiência do novo nascimento, da necessidade de morrer pro velho homem e da ação de Deus nesse processo. Agora a gente vai entender o papel da água e do Espírito Santo nessa história toda. Beleza. Então me explica aí qual o papel da água nessa história. A água no texto é usada como um símbolo da palavra de Deus, que tem o poder de despertar a gente para nossa condição, para nossa necessidade de mudança. É a palavra de Deus que nos mostra quem a gente é de verdade. Faz sentido, né? É como se a palavra de Deus fosse uma água que lava a nossa alma, que limpa a gente por dentro e nos faz enxergar a verdade sobre nós mesmos. E tem um versículo da Bíblia que fala justamente sobre isso. Romanos 10,17. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, através da palavra de Deus, que a gente conhece Jesus, que a gente se aproxima dele. E que a nossa fé é fortalecida. Legal. E o Espírito Santo? Qual o papel dele nessa história toda? O Espírito Santo é a força que nos convence do nosso pecado e nos leva à transformação real. É como se a água da palavra de Deus preparasse o terreno, amolecesse a terra do nosso coração e o Espírito Santo viesse e plantasse a semente da fé. Ele é quem nos guia, nos conduz, nos dá força para mudar. Que legal essa analogia. E tem um trecho do Evangelho de João que fala justamente sobre o papel do Espírito Santo, né? Sim, João 16,7-11. Nesses versículos, Jesus diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É como se o Espírito Santo fosse um advogado que nos mostra a verdade sobre nós mesmos, que nos faz reconhecer os nossos erros e nos leva a buscar a justiça de Deus. Nossa, interessante. Então, a gente tem a palavra de Deus que nos desperta para a nossa necessidade de mudança, o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado e nos guia nessa jornada de transformação. E essa transformação, segundo o texto, não é algo novo inventado agora.
É um plano de Deus que existe desde o início dos tempos. Exatamente. O texto cita 2 Timóteo 1,9, que fala que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e da graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, a salvação, essa transformação que a gente está falando, é um plano de Deus que já existia antes mesmo da gente nascer. Caramba, que incrível. É como se a gente fizesse parte de algo muito maior, de um plano divino que já estava traçado desde sempre. É muita coisa pra gente pensar, né? Mas acho que a gente conseguiu desvendar bastante coisa sobre esse tema do novo nascimento hoje, né? A gente viu que não é um bicho de 7 cabeças, mas sim um processo de transformação espiritual que começa com a nossa decisão de morrer para o velho homem, de abandonar tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena em Deus. Com certeza. E a gente viu também que esse processo é guiado pela palavra de Deus, que nos desperta para a nossa necessidade de mudança, e pelo Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado e nos ajuda a trilhar esse caminho de volta para Deus. É o mais importante, a gente viu que se essa transformação não é algo que conquistamos com o nosso próprio esforço, mas sim um presente de Deus, um plano de amor que Ele tem para cada um de nós desde a eternidade. E aí, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Deu para entender direitinho? Espero que sim. E para deixar vocês pensando aí durante a semana, ficou uma pergunta. Se essa transformação é totalmente obra de Deus, o que isso significa para a nossa liberdade de escolha? Será que a gente ainda tem algum papel nesse processo? O que você acha? Essa é uma pergunta que a gente vai discutir mais a fundo no próximo episódio. Afinal, se a transformação é obra de Deus, como fica o nosso livre-arbítrio? Afinal, se Deus já tem tudo planejado, qual o papel da nossa escolha? Fica aí o questionamento para a gente continuar essa conversa. É isso aí. A gente volta na semana que vem para continuar nossa conversa. Até lá. É verdade, né? A gente terminou o último papo com essa pergunta no ar, né? Como fica o nosso livre-arbítrio se a transformação é obra de Deus? Pois é, né? É uma pergunta que não quer calar. Se Deus já tem tudo planejado, qual o papel da nossa escolha? Você lembra que a gente falou da importância da água representando a palavra de Deus? Sim. A gente precisa se expor à mensagem, né? Ouvir para que a semente da mudança seja plantada. Exatamente. É como uma semente no asfalto. Não vai germinar, né? Mas se a gente planta essa semente em terra fértil, cuida, rega, ela cresce e dá frutos. A palavra de Deus seria essa terra fértil, então, né? Que prepara o nosso coração. É aí que entra a nossa parte, né? A gente escolhe ouvir a palavra ou não. Entendi. Mas e aí, se a gente não escolher, Deus nos obriga a ouvir. Olha, o texto não fala sobre isso especificamente, mas ele deixa claro que Deus nos convida para essa experiência. A transformação em si é obra de Deus, mas a gente tem que se abrir para essa possibilidade, né? A gente tem que dar o primeiro passo, né? É tipo, Deus prepara um banquete, coloca a mesa farta. Mas a gente tem que se escolher sentar e comer, né? É verdade, Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas Ele também nos guia e nos conduz, né? É como se Ele estivesse ali do nosso lado o tempo todo nos dando aquela força. E o Espírito Santo também, né, age em nós para nos ajudar nesse processo. Assim. Lembra que a gente falou sobre João 16,7-11? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É como se o Espírito Santo fosse um GPS espiritual. Sabe, ele te mostra o caminho, mas você decide se vai seguir ou não. Então, no final das contas, a gente tem um papel fundamental, né? A gente precisa querer ouvir a palavra, se abrir para a ação do Espírito Santo e tomar a decisão de seguir o caminho que Deus nos mostra. Exatamente. No final, a gente não é um fantoche nas mãos de Deus, né? A gente tem a liberdade de escolher o nosso destino. Mas essa liberdade tem limites, né? Com certeza. É. A gente precisa entender que a nossa liberdade está dentro do plano de Deus, que nos ama e que é o nosso bem. É isso que nos dá força para seguir em frente, né? Saber que Deus está no controle. E essa experiência de novo nascimento é radical, viu? Não é só uma mudança superficial, é uma nova geração em Cristo. Uau, é como se a gente ganhasse uma nova identidade, né? É como se a gente vestisse uma roupa nova, uma roupa que nos deixa mais bonitos, mais leves, mais confiantes. É como ganhar na loteria espiritual, né? Yeah. O prêmio é a vida eterna, a comunhão com Deus, a paz que excede todo entendimento. É por isso que o novo nascimento é tão importante. Ele nos liberta do passado, nos dá uma nova perspectiva de vida, nos conecta com Deus de uma forma profunda e verdadeira. E essa experiência está disponível para todo mundo, né? É claro, Deus não exclui ninguém. Basta a gente se abrir para o amor. Ele reconhecer que precisamos dessa transformação. E tem mais uma coisa que o texto destaca. A solução de Deus para a redenção dos pecadores. Essa experiência de novo nascimento é atemporal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o plano de Deus não está preso ao tempo. Ele é eterno. A salvação que Jesus nos oferece é válida para todas as pessoas de todas as épocas. Isso é incrível, né? É como se Deus já tivesse preparado tudo com muito carinho, nos esperando de braços abertos. É isso aí.
É só a gente se entregar a esse amor e deixar Deus nos transformar. Nossa, que conversa profunda. Que bom que a gente teve essa oportunidade de mergulhar nesse tema. Pois é, foi muito bom compartilhar esse momento com você e Não, com foi todo mundo nada. que tá nos ouvindo, né? E para quem tá acompanhando, a gente fica ligados que ainda tem mais. No próximo episódio, a gente vai continuar explorando esse tema fascinante do novo nascimento e vamos ver como essa experiência pode impactar a nossa vida prática, o nosso dia a dia. Então não percam, até a próxima. Bom, pessoal, último papo sobre o novo nascimento. E aí, como é que a gente leva essa transformação para a vida real, para o dia a dia? É a pergunta que fica, né? A gente falou sobre o que é o novo nascimento, como ele acontece, mas e aí, como a gente coloca isso em prática? Tipo, adianta só saber da teoria, Não, né? Tem que botar a mão na massa. mas como? É como aprender a tocar um instrumento. Você pode ler todos os livros do mundo, mas se não pegar o violão e praticar, não vai sair nada. Entendi. Então a gente precisa se exercitar na fé, né? Isso. Aí, mas e aí, quais são os exercícios para fortalecer essa nova vida em Cristo? Boa pergunta. O texto não entra em detalhes sobre isso, mas a Bíblia está cheia de ensinamentos que podem nos guiar. Que tipo de ensinamentos? Amar o próximo, perdoar, ser humilde, buscar justiça, ser honesto, ter compaixão, por exemplo. E como a gente sabe se está no caminho certo? Não tem receita de bolo, né? Mas tem uns sinais que podem indicar que a gente está no caminho certo. Tipo quais? Buscar a Deus, ter vontade de ler a Bíblia, orar, sentir alegria em ajudar o próximo, ter paz interior, perdoar, ter compaixão, paciência, amor incondicional. Nossa, quanta coisa. É, mas são coisas que nascem naturalmente em quem está vivendo essa nova vida em Cristo. Então, tipo uma árvore, né? Que vai crescendo e dando frutos com o tempo. É isso. E quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, se dedica à oração e busca viver de acordo com a vontade dele, mais forte e saudável essa árvore fica e mais frutos ela produz. Nossa, que legal. Ah, E a gente tem que cuidar dessa árvore com carinho, né? com certeza. A caminhada pode ter obstáculos, mas a recompensa vale a pena. O importante é seguir em frente, né? É isso. Aí buscar a Deus de todo o coração. E no final das contas, o que importa é viver essa nova vida em Cristo, experimentar essa transformação e compartilhar essa alegria com todo mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo sobre o novo nascimento. A gente se vê por aí. Um abraço, né? Uai!